Julgamento e crítica são duas coisas que ninguém gosta de receber. Eu não gosto, você também provavelmente não gosta. Porém, com a exposição aumentando nas redes sociais, os cancelamentos, os julgamentos, as críticas, tudo isso vem se tornar mais frequente. Então, antes de nós começarmos o vídeo, eu vou abrir um depoimento aqui no Reddit, que eu achei muito interessante e que pode agregar muito aqui no nosso vídeo. A Matt Garota postou aqui no Twitter a seguinte pergunta: existe alguma técnica para não se importar com o julgamento alheio? Eu me importo demais com o que os outros vão pensar sobre qualquer coisa que eu fizer. Existe um meio de rolar isso, sei lá, em livros ou exercícios? Bom, Matt Garota, eu, como uma pessoa que já me preocupou demais com o que os outros vão pensar a respeito da minha pessoa, sim, tem essas quatro técnicas, esses quatro tópicos que me ajudaram e me ajudam até hoje a lidar com essa questão de crítica, julgamento, e eu vou compartilhar aqui nesse vídeo porque assim como eu posso estar ajudando outras pessoas. E o interessante aqui, eu achei o comentário desse Fuma Cinza, o brother aqui, é uma questão de entender que as pessoas estão quase sempre cagando para você. Quando foi a última vez que você se importou realmente com o que falou, com o que alguém falou ou fez? Ninguém se importa. As pessoas no máximo vão rir de você e 5 minutos depois vão esquecer. Outro ponto: só temos vergonha de coisas que não é a gente ou não aceitamos. Ótimo comentário aqui do Fuma Cinza, achei muito interessante e relaciona muito ao tema desse vídeo. E com essa introdução, temos que entender o seguinte: opa, viver em sociedade é saber que você sofrerá julgamento constante sobre suas ações, roupas, pensamentos, opiniões e que constantemente seremos influenciados pelo nosso ambiente, pelo que consumimos nas redes sociais, com quem andamos e com quem falamos e com quem trocamos ideias. E todos nós passamos por situações embaraçosas ou vergonhosas em casa, na rua, na escola, no trabalho e que são passíveis de julgamentos. E isso é inevitável, a gente vai passar por isso pelo resto de nossas vidas. Então, é importante saber lidar com essas adversidades do nosso cotidiano e preservar a nossa saúde mental, que é o mais importante. Bom, agora que entendemos, vamos aos tópicos. Vamos começar pelo primeiro, que é o seguinte: tenha uma boa imagem. Mas antes da gente aprofundar esse tópico, vou fazer uma introdução de uma história pessoal minha a respeito desse tópico que me ajudou bastante. Que durante meus anos no ensino médio eu distorci completamente o conceito de ter uma boa imagem. Eu acreditava erroneamente que todos tinham que gostar de mim para eu ter uma boa imagem. Então, nos primeiros 2 anos de ensino médio, eu me sentia mal por não agradar todo mundo. Quando eu cheguei ao terceiro ano, eu cometi o que considero o pior erro da minha vida como estudante, que foi tentar ser amigo de todo mundo no colégio. Foi um erro gigantesco ao lidar com diversos grupos sociais diferentes. Você precisa se adaptar constantemente às pessoas deles, e isso significou deixar de ser quem eu realmente era. Você para de se posicionar, você deixa de falar o que acredita, tudo para agradar pessoas que no fim das contas foram e são irrelevantes para a minha vida. O resultado disso foi que eu acabei me prejudicando. Uma hora as divergências apareceram e as pessoas perceberam que eu não era tão gente boa quanto elas pensavam. E até chegar a esse ponto, tentar agradar todo mundo me desgastou de uma maneira abissal, cara. É uma sensação horrível. Não desejo isso pra ninguém. Como se você estivesse morrendo por dentro, porque você está literalmente matando quem você realmente é.
E tudo isso pra quê? Pra uma imagem. E a imagem que eu queria tanto ter no início foi manchada de maneira mil vezes pior. Então eu fiz essa introdução para dizer que imagem não é tudo, mas é importante. Nossa, você está sendo contraditório. Vem comigo que você vai entender direitinho. A questão é, imagem é muito importante em nosso mundo. É nossa imagem que vai promover nossos relacionamentos, seja eles amorosos, amigáveis ou até mesmo para discutir negócios. Então, por exemplo, uma pessoa é conhecida por ficar devendo às pessoas do bairro. A famosa caloteira. Quem vai querer emprestar dinheiro a ela? Em sã consciência, ninguém, porque a imagem dela está manchada. Então, a moral é manter e preservar sua imagem positiva para as pessoas certas, aquelas que valorizam seu caráter, sua companhia, sua personalidade, quem você é. E sim, suas roupas e sua aparência vão te dar um poder de se expressar de maneira mais pessoal, refletindo melhor seus valores e sua personalidade, e vai acabar aumentando sua credibilidade ao defender seu ponto de vista, ou um posicionamento, ou algo que você acredita. Partindo aqui para o tópico 2 é o seguinte: diminua seu ciclo social. Cara, depois de eu ter me desvinculado dos grupos, das pessoas que eram incompatíveis a mim, eu diminui demais o meu ciclo social. Então serviu muito para eu diminuir o meu número de amigos. E, cara, a gente sabe que manter relacionamentos de qualidade dão trabalho, exigem tempo e dedicação. Então, ao invés de eu gastar o meu tempo tendo várias amizades superficiais que eram insignificantes, eu tive mais tempo para fortalecer cada vez mais as amizades que me agregavam, que me faziam sentir bem quando estava perto delas. Quando você limita o seu ciclo social a pessoas que compartilham os mesmos valores que você, fica mais fácil se expressar autenticamente, tanto na aparência quanto nas suas opiniões. Entender isso me ajudou demais, cara. E partindo para o terceiro tópico, pensamento crítico. Não adiantaria nada eu ter uma boa imagem, diminuir meu ciclo social, se eu não tenho pensamento crítico. Sem pensamento crítico, os outros tópicos não valem de nada. E é como eu recebi o conselho de uma pessoa muito próxima a mim: não seja reprodutor da fala dos outros. Então é o seguinte, em quem você tem se baseado ou no que você tem se baseado? Eu tenho refletido muito sobre isso. Antes, qualquer um que discordava de mim, eu adaptava minha opinião a ela. Hoje em dia, eu já costumo pensar se aquilo que a outra pessoa está falando a mim faz sentido, no que ela se baseia, no que essa pessoa pensa, quem é essa pessoa, ela quer o meu bem. Ah, vou agregar isso que ela falou, mas eu não vou dar tanta importância a isso que eu acredito que não seja importante. Claro, você tem que ter algo fundamentado, você tem que ter propriedade para defender os seus posicionamentos, ok? Então, uma coisa muito importante aqui no próximo ponto. Quando você acredita em algo, é com base nas suas vivências, experiências, estudos. Quando outra pessoa tem um argumento diferente do seu, uma opinião diferente da sua, é porque ela se baseou nas vivências e experiências de vida dela. A depender do assunto, não necessariamente a opinião dela é melhor que a sua ou vice-versa. Ou seja, nem sempre vai ter alguém certo ou errado. E é fundamental encontrar esse equilíbrio para você se preservar, para evitar ficar pilhado, assim como já ocorreu comigo algumas vezes. Partindo para o quarto tópico, temos aqui a resiliência. Cara, eu já me envolvi em diversos debates necessários, que eu me posicionei mal, passei alguma vergonha na rua, na escola, já levei desaforo pra casa e dei risada ainda quando fizeram uma brincadeira de mau gosto comigo. E aí eu ficava martelando na minha mente o dia todo por que que eu tinha aceitado aquela situação. Então eu levava as coisas muito pro coração. Cara, é muito comum o pessoal falar pra não se importar com algumas coisas da vida, tal, faz parecer muito fácil aquele negócio.
mais estoico, estoicismo, não se importar com o que você não pode mudar. Isso funciona realmente, só que não funcionou tanto para mim. Então, eu identifiquei esses três submétodos dentro da resiliência que me fizeram melhorar como pessoa, melhorar a minha saúde mental. E elas são as seguintes: se perdoar. Cara, se perdoar me ajudou demais. É reconhecer que eu vou cometer erros, que eu sou falho, que terei dias ruins e vou aprender com eles. Assim como você vai ter os seus erros. Você já teve alguns erros que aprendeu com eles, você vai ter mais falhas, você vai ter mais dias ruins. E a questão é se preparar para eles. E quando eles acontecerem, você vai saber lidar melhor com os acontecimentos, com as adversidades. Próximo tópico é perdoar o próximo. Perdoar quem me ofendeu. A depender de quem seja, às vezes nem foi a intenção dele. Foi apenas um comentário infeliz. E se não for uma pessoa que vale a pena, não ande mais com ela. Aquele colega que você sabe que sempre que vem falar contigo só fala besteira, só fala bobagem, não te agrega em nada, cara. Ele só tá sugando a tua energia. Isso eu falo por experiência própria. É um tremendo desperdício de tempo. Então pare de andar com ele. A próxima, o próximo ponto é: a vida vale mais que um simples momento. Cara, daqui a algum tempo ninguém vai se importar com o que você disse. E eu vou retomar o comentário do brother aqui, o Fuma Cinza. Todo mundo tá cagando pra você, cara. Ninguém tá nem aí pra o que você faz. Eles vão dar aquela risadinha normal ali na hora, mas eles vão voltar pro mundinho deles, assim como você sempre volta pro seu. Então, se importe menos e se cobre menos do que você fez, do que você é. Cara, é como eu costumo pensar também. As pessoas são pequenas etapas nas nossas vidas. Cabe a nós extrair o melhor delas. Se não der para extrair, infelizmente, né, foi só um pé no saco ali durante aquele período. Mas todas as pessoas que a gente já conviveu, ou convive, ou vai conviver, são pequenas etapas da nossa vida. Nossa vida vale muito mais do que um simples momento. Então não vale a pena se desgastar, perder energia em apenas uma porcentagem do restante da sua vida. Não vale a pena. E com base nisso, eu quero fazer um adendo, aqui um bônus no final, porque como cristão eu vi uma necessidade de mostrar um embasamento bíblico para esse tema. E essa mensagem foi pregada em um culto que eu fui e falou muito comigo enquanto eu estava desenvolvendo esse vídeo, que foi em Provérbios, capítulo 26, versículo 4 e 5. Diz o seguinte: não responda ao tolo com insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao tolo como a insensatez dele merece. Do contrário, ele pensará que é o mesmo um sábio. Bom, esse provérbio destaca a importância de ter discernimentos nas interações com os outros, que é preciso buscar a sabedoria de Deus para determinar a resposta adequada para cada situação. Bom, rapaziada, com isso chegamos ao fim dos nossos tópicos. E qual é a lição, ponto-chave desse vídeo? Se importar não é algo ruim, é necessário. A questão é se importar com as coisas certas. Sua imagem perante pessoas que realmente importam, relacionamentos que agregam valor à sua vida, opiniões bem fundamentadas e seu crescimento pessoal. Quando focamos nossa energia no que realmente importa, naturalmente nos tornamos mais resilientes aos julgamentos externos que são insignificantes para nós. Bom, pessoal, eu encerro esse vídeo aqui. Comente aqui o que você
acredita, qual a sua opinião, algo que eu deveria ter acrescentado, se alguma experiência que você viveu, até para acrescentar aqui o valor ao vídeo. Então, fique à vontade para comentar. Se não quiser comentar, tudo bem. Agradeço a sua companhia até aqui. Muito obrigado e até a próxima.